Sabem que eu tenho pregado aí nos cultos no livro de Gênesis, né? Então, os irmãos já podem estar abrindo suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 3. Nós paramos no versículo 6 do capítulo 3 e nós vamos dar continuidade. E aqui, nesse momento em que nós vamos parar para meditar na palavra de Deus, e o texto que nós vamos estar vendo aqui agora vai nos ensinar que Deus é que vem ao encontro do homem. É Deus que vem buscar e salvar o pecador que está perdido. E aqui temos lições importantíssimas para a minha vida e para a sua vida. Novamente eu tenho falado que o livro de Gênesis é um livro que vai produzir, que vai tratar e vai nos dar um caminho que Deus vai estabelecer para o homem pecador, se voltando para Deus, voltando o seu coração para Cristo. Então que você e eu, uma vez que fomos salvos por Cristo Jesus, e na nossa caminhada nós venhamos viver esses ensinamentos que Cristo, na sua palavra, vai nos ensinar aqui, que Deus nos orienta pela sua palavra. Então nós aprendemos aqui sobre o processo da queda no capítulo 3. Vimos o tentador atuando, vimos o objeto da tentação que Adão e Eva tiveram, e o processo da cobiça que foi ganhando o coração deles aí. E o capítulo 3, no versículo 6, termina eles comendo do fruto proibido e então entrando o pecado no mundo. Aqui nós temos uma rebelião declarada. A rebelião ganhou asas, né? Deus proibiu do fruto e eles foram lá, comeram, onde os seus corações se rebelaram contra Deus. Ali foi um brado de independência de Adão e Eva do seu Criador. Mas como todo pecado, irmão, jamais nós conseguimos imaginar ou controlar a dimensão das consequências. Se você precisa lembrar disso. Pecar, nós escolhemos. Consequências desses pecados, nós não conseguimos controlar. Você e eu não conseguimos medir. Nós não conseguimos determinar o que vai vir após o que nós pecamos, a nossa rebelião, a nossa rebeldia, o nosso pecado. E o que eu mais vejo na minha vida, que eu vivi, como também naquilo que eu já vi em vidas de outras pessoas, e é isso que sempre acontece. Nós não controlamos as consequências do nosso pecado. A dimensão dela, dos nossos pecados, eles tomam uma imensidão que nós não conseguimos controlar. Um professor meu dizia isso: você escolhe pecar, mas jamais as consequências. Mas graças a Deus que você vai ver aqui nesse momento aqui no capítulo 3 e no texto que nós vamos ler, a solução de Deus para isso. Nós vamos ver que esse Deus gracioso se manifesta ao pecador em busca de salvá-lo, e é Deus sempre que vai ao nosso encontro. É Deus sempre que vai à procura do homem. É Deus, pelo seu poder gracioso que se manifesta para mim e para você, que nos dá a capacidade de podermos recomeçar. Esse é o nosso Deus. E agora do capítulo 3 de Gênesis até o capítulo 20 de Apocalipse, Deus está indo ao encontro do homem, e Deus está resgatando o homem pecador do seu pecado, da sua culpa, dos seus medos e de toda a consequência da morte. E é isso que nós vamos estar olhando agora. Eu queria que vocês, no livro de Gênesis capítulo 3, deixassem suas Bíblias abertas, e nós vamos então ler o versículo 7 ao 14 aqui agora. Acompanhem comigo o texto. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, um homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi.
Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém? Vamos orar. Senhor, é a tua palavra. Tua palavra expressa que ela é viva e eficaz. É uma palavra mais cortante do que qualquer espada que possa penetrar na nossa alma. Ela faz isso, Senhor. Tua palavra vai ao fundo e discerne os nossos pensamentos, o nosso coração. Ela expõe, meu Deus, a nossa miséria, mas também nos mostra Cristo como o nosso Deus misericordioso, o nosso Redentor. Obrigado por isso, Senhor, por seu Deus ser tão clemente, misericordioso e gracioso. Fala cada coração aqui. Desperta o teu povo, mexe com a gente, e que tua palavra nos tire, meu Deus, da nossa realidade de hoje para vivermos para a glória do teu nome, e que as lições que venhamos aprender nesse texto nos leve para mais perto de ti. No nome de Jesus, amém e amém. Meus irmãos, nós temos aqui agora Adão e Eva experimentando os efeitos danosos da sua decisão. Adão e Eva agora vão experimentar daquilo que Deus tinha dito: certamente morrerás. E agora eles começam a experimentar. Diferente do que a serpente disse, algumas coisas vão começar a acontecer, mas os efeitos não será como a serpente falou e prometeu. Agora a morte entrou no mundo, e com a morte, o pecado entrou no mundo, e com o pecado a morte. E o versículo 7 começa dizendo isso, que eles abriram-se então os olhos de ambos. Quando você começa o capítulo 3, que nós já vimos, nós observamos que a serpente chega, tenta Eva é enganada, e então ela acredita na mentira para viver o que o seu coração desejava. Ao comer da árvore que era agradável aos seus olhos, desejável ao paladar, e a árvore que dava entendimento, ela come daquele fruto proibido e dá ao seu marido, e o seu marido então come, consumando então a desobediência e fazendo então que o pecado entre no mundo, e com o pecado a morte. E nesse momento, a experiência de comer, aquele momento em que ela peca contra Deus e Adão peca contra Deus, eles vão então comendo, e conforme eles vão comendo, eles vão tendo aquela experiência que todo pecado nos dá. Todo pecado ele nos dá a sensação de que é bom, de que valeu a pena, que é gostoso demais. E eles estão comendo, e ao comerem, os seus olhos estão abrindo. É como se eles estivessem vislumbrando algo novo, uma nova visão de mundo se abre para eles. Então eu fico imaginando aqui que parte do que a promessa da serpente foi dada: olha, Deus sabe que se você comer, os seus olhos se abrirão. E agora ele está se abrindo, e Eva e Adão pensando: de fato está acontecendo como a serpente disse, os olhos estão se abrindo. Seus olhos seriam abertos como uma recompensa do seu ato de empoderamento. Ela está lá e ele está lá, independente de Deus, agora vendo o que eles não viam antes e desfrutando disso sem Deus agora. E o texto mostra isso: abriram-se então os olhos de ambos. É como se dissessem na mente deles, eles estivessem pensando: está vendo? Aconteceu como a gente tinha imaginado, deu certo. Olha o que nós estamos experimentando, olha o que nós estamos tendo. Irmãos, isso se chama justamente pecado. O pecado é doce na boca, mas ele é amargo no estômago. No processo dele, ele vai mostrar que aquilo que aparentemente você e eu achamos que é bom, ele vai ganhando o seu amargor na sua raiz, porque de fato o pecado é podre, traz a morte, é podridão, é rebelião contra Deus. E eles começam a perceber isso de que forma no texto? A nova maneira de ver, os seus olhos se abrindo, eles começam a perceber novas coisas, mas o texto continua dizendo assim: abriram-se então os olhos de ambos,
e percebendo que estavam nus. Opa! Alguma coisa está acontecendo diferente agora. Eles estão com os olhos abertos, com uma nova visão, e essa nova visão do seu pecado, essa nova visão causada pela morte no seu coração, agora o homem longe de Deus, morto nos seus delitos e pecados, separados de Deus, agora o que vai acontecer com eles? Eles vão perceber que eles estavam nus. Espera aí, mas eles não estavam nus no capítulo 2, não é verdade? Então a nudez aqui do capítulo 3 é a mesma nudez do capítulo 2, porque o texto do capítulo 2, versículo 25, terminam dizendo que ambos estavam nus e não se envergonhavam. Então a nudez em si não era o problema, porque no capítulo 2 eles estavam o quê? Nus e sem vergonha. Mas agora eles estão nus e com vergonha. Por quê? Por que agora eles estão nus e com vergonha? A palavra nudez, irmãos, ela não se limita somente a uma questão da sexualidade em si, do aspecto físico do corpo de ambos, mas está ligado aqui no capítulo 2, a nudez de que Adão e Eva, na presença de Deus, no fim do capítulo 2, eles estavam indefesos, eles estavam sem reservas, eles estavam demonstrando uma total incapacidade, por isso que eles dependem totalmente de quem? Do seu Criador. Então eles estão os dois, homem e mulher. Adão recebeu o auxílio de Deus. Quem é o auxílio de Deus no capítulo 2? A mulher. E esse auxílio de Deus vem como auxílio de Deus à mulher dado por ele. Agora os dois juntos são capazes, porque é dado por Deus isso, de viver de maneira que venha glorificar a Deus. E estar nus no capítulo 2 significa que eles estão totalmente dependentes de quem? De Deus. Isso é bom. Então a nudez do 2 não é ruim, é boa. Mas só que no capítulo 3, a nudez deles é percebida por uma nova visão. O capítulo 3 começa agora mostrando para a gente, no versículo 7, que estar nu agora não é mais sinônimo de dependência de Deus, é sinônimo de rebelião. E essa nudez, eles conseguem ver, eles percebem a incapacidade deles, e é isso que o pecado faz. Ele diz para o pecado, ele, por nos separar de Deus, ele revela a nossa incapacidade, o vazio da criatura sem um Criador. E Adão e Eva, nu fisicamente, agora, eles olham um para o outro, e eles dizem assim: nós estamos nus, como é que pode? Nós estamos percebendo que nós estamos nus de uma maneira diferente. Os nossos olhos não veem mais da mesma forma. Eles estão com uma nova visão, uma nova percepção. Eles estão nus, mas agora sem o auxílio de quem? De Deus. Não é assim que o homem se encontra? Um homem sem Deus, ele pode construir seus aparatos. A sua religiosidade é o que Adão e Eva vão fazer quando eles se veem nus. Eles vão coser, costurar, eles vão fazer uma tanguinha e um biquíni, e eles vão se vestir com folha de figueira. Desfile de moda, primeiro desfile de moda aqui. Eles vão se vestir, eles vão tentar cobrir o quê? A sua nudez, o seu vazio. Eles vão tentar cobrir a sua culpa, a sua vergonha, a incapacidade que eles têm agora de se chegar a Deus. Eles vão esconder que eles não têm mais o auxílio de Deus. E eles vão tentar fazer isso da sua maneira. Eles vão tentar dar jeito para o problema da sua maneira, na sua nova visão. Eles olharam, estamos nus, e agora? Vamos fazer o seguinte: como é que a gente resolve o problema da nossa nudez? Vamos fazer roupinhas para nós. Aí vai lá na figueira, pega lá uma folha, Eva foi lá, costurou, Adão foi lá, fez o molde, e então agora eles se vestiram. E quando eles estão vestidos, diz assim: e fizeram cintas para si. O que eles estão cobrindo? Suas genitálias, seus órgãos sexuais. E eles fazem isso, não só, nós não sabemos a dimensão da roupa, não dá para saber aqui no texto, mas o fato é que eles escondem suas partes íntimas,
que hoje praticamente toda cultura, a maioria das culturas, elas têm isso, né? Escondem, se vestem, né? Tudo mais. Mas isso para a gente não importa muito agora detalhar por que eles estão escondendo isso, porque eu vou tomar muito tempo para explicar aqui. Mas o que nós precisamos entender, que na tentativa de resolver seu problema, eles vão tentar fabricar roupas para si mesmos. Mas é uma loucura no coração deles pensar que eles resolveram o problema. É aquele sentimento que nós temos: deixa que eu resolvo. Deixa que o meu pecado eu resolvo por mim mesmo. Eu consigo resolver isso. Eu vou resolver, eu vou dar o meu jeito, e o meu jeito para o que eu fiz. E é isso que eles estão fazendo. Ao olharem um para o outro em sua nova forma de se ver, aquelas roupas se encaixavam perfeitamente no seu novo padrão de se ver. Aquelas roupas foram ideais para que ele, da nova maneira de ver, Adão e Eva, fizeram seus moldes e então encaixaram a sua situação, a sua percepção, a sua realidade. Mas o problema é o versículo 8, que existe uma outra pessoa no jardim. Se fosse por eles, tudo estava resolvido, mas Deus estava no jardim. Essa é a diferença. Essa é a grande diferença. Eles ficaram satisfeitos com as suas tanguinhas e seus biquínis, mas para Deus, não. E aqui Deus vai revelar essa verdade que vai fazer toda a diferença. O homem tenta em sua vida viver como se Deus não existisse, mas isso é impossível. É impossível. Sabe por quê? Porque o homem natural, o homem pecador sem Deus, ele vai obscurecer o conhecimento de Deus nas trevas do seu coração. Se você está aqui nessa noite e não tem Cristo, o seu problema não é que você não conhece a Deus, porque esse conhecimento de Deus nos foi mostrado. Paulo vai explicar isso em Romanos capítulo 1, que esse conhecimento nos foi revelado na criação. Existe Deus, um Criador, e isso é inquestionável. Mas na sua rebelião, no seu pecado, na dureza do seu coração, você vai obscurecer essa verdade, e você vai dizer: não, para que essa história de Deus? Deus não existe. Vou viver como se Ele não existisse. Então eu posso fazer as coisas, providenciar minhas tanguinhas e providenciar os meus biquínis da vida, para que então eu viva como eu quero, uma realidade moldada à minha percepção de ver o mundo agora. Então você vai conduzindo sua vida, obscurecendo sua mente com a mentira, e você vai produzindo a mentira na sua mente e rejeitando a verdade, e você vai rejeitando, e conforme você vai na sua religiosidade, na dureza do seu coração, nas mentiras que você quer acreditar, e você vai levando, e você vai vivendo, e você vai vivendo, e parece que é bom, parece que está dando certo, mas Deus está na história. Esse é o grande problema na sua vida. Esse é o grande problema que você não consegue resolver, porque Deus está na história e Ele é o dono da história. Todo homem vai buscar satisfazer-se, buscar uma maneira de viver, e vai conduzir suas vidas assim, em questões mais plenas, vamos dizer, dinheiro, bens, posses, domínio. Ele vai tentar viver isso, e ele vai tentar se satisfazer nisso, ele vai tentar se esconder nisso, mas ele não consegue. Ele não consegue, você e eu não conseguimos. É isso que Deus está dizendo para Adão no versículo 8, começa assim: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Deus está presente. Deus está presente. Ele vem ao encontro de quem? De Adão e Eva. Na virada do dia, Deus ia ao encontro da sua criatura. Deus ia se relacionar com quem Ele criou, Adão e Eva. Deus ia ver os seus amigos. Deus ia ver a criatura que é a coroa da sua criação, que espelhava a imagem dele, que trazia glória para ele. Ele ia ter um relacionamento com Adão e Eva. Deus fazia isso no jardim com eles. E na virada do dia, indo ao encontro do casal, Deus vai buscar o homem para ter comunhão. Mas nós sabemos que o pecado causou o quê?
separação entre nós e Deus. Quando Deus chega, a sua voz vai ecoar no jardim. E a voz de Deus ecoando no jardim é a maneira graciosa de Deus se fazer presente e ir diretamente ao coração de Adão. Quando Deus está no jardim, veja no versículo 8, quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, o que foi que eles fizeram? Se esconderam da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher por entre as árvores. Ambos estavam vestidos, eles providenciaram suas roupas, esconderam sua nudez, e eles se olharam um para o outro. Tá jóia, Eva? Adão, estou bonitinho? Tá lindo, meu amor. Tá tudo bem, vamos lá. Mas Deus vem. E quando Deus chega, o que eles fazem? Eles escondem. Por quê? Porque aquelas roupas não esconderam o seu coração. A voz de Deus ecoa, a presença de Deus vem e ela revela o nosso coração. E o coração de Adão e Eva era um coração separado de Deus. E agora eles se escondem. Eles se escondem porque eles pecaram. Eles se escondem porque eles estão cheios de vergonha. Eles se escondem por causa da sua religiosidade vã. Tudo o medo e culpa permanecem no coração deles e agora são expostos pela presença de Deus. Deus chega e eles não conseguem esconder seu pecado, mesmo com a roupa que eles construíram. Não dá. O homem pode tentar, mas não vai conseguir. Cedo ou mais tarde você vai descobrir. Eu gosto muito do testemunho de conversão do C.S. Lewis. Se você não lê, leia o testemunho de conversão do C.S. Lewis. Ele diz que saiu de casa de manhã ateu e voltou à tarde crente. E ele diz que não foi convencido porque ele estava numa miséria de lutas, de coisas ruins. Ele foi convencido na sua mente pelo evangelho da graça de Deus, que mostrou quem ele era aos olhos de Deus e fez ele voltar-se para o seu Criador e o seu Salvador. E C.S. Lewis, nós temos vastos livros, escritos por ele. Influenciou e ainda influencia a igreja de hoje e trazem livros maravilhosos para nós. Deus transforma vidas, Deus transforma pecadores. E Deus vai ao encontro, mesmo Deus vai ao nosso encontro. Lembra de como você foi encontrado por Cristo? Eu me lembro, eu tinha 13 anos de idade e eu estava perdido, eu achava que eu não precisava de Jesus porque eu só mentia para minha mãe e não enchia as garrafas lá em casa. Eu tinha raiva, meu sonho era ter filho para encher as garrafas e não mais eu. E eu me lembro que eu estava fazendo primeira comunhão na igreja católica, e aí me pediram para confessar os meus pecados. Eu fui lá confessar para o padre meus pecados. O padre disse: conte aí, meu filho, o que é que você faz de errado? Eu disse: padre, é o seguinte, eu desobedeço minha mãe, meu pai, não encho as garrafas lá em casa. E essas coisas assim, eu não me via que isso era um pecado contra Deus. A minha visão de pecado era legalista, era religiosa. E que isso não era minhas roupas que eu fiz para mim, na minha mente. Mas um dia Deus me encontrou. Alguém pregou para mim. O meu professor começou a me ensinar da Bíblia. Começou a falar do Evangelho. E eu fui vendo como eu precisava de Cristo. E fui entendendo que é Deus que veio ao meu encontro. Deus me salvou. E eu posso viver para Ele. Nada que eu pudesse fabricar resolveria o meu pecado, resolveria a minha culpa, resolveria, porque Deus é que vem ao meu encontro, dá a solução. E é isso que Deus faz ainda hoje, comigo e com você. Comigo e com você. É Deus que vai ao nosso encontro.
é Deus quem vai nos dar a solução. Olha o versículo então aqui, versículo 9. Eles se escondem no versículo 8 da presença de Deus. Eles se escondem entre as árvores do jardim. Eles tentam se esconder de Deus, brincar de pique-esconde com Deus, mas não dá, né? Não dá. E Deus então no jardim ele faz o seguinte, no versículo 9: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele diz: Adão, cadê você? Adão. A voz ecoa no jardim: onde você está? Onde estás, Adão? Deus chama Adão. Por quê? Por que Deus chama Adão e não Eva? E aqui eu quero que a gente aprenda algumas coisas importantes. Primeiro, que Adão foi criado primeiro. Segundo, ele foi o primeiro a receber as instruções e responsável por transmitir essas instruções. E terceiro, porque Deus colocou Adão como cabeça do seu lar. E ele chama Adão: Adão, vem cá, vamos conversar. Mas ele chama com uma pergunta. E essa pergunta, onde estás? É uma pergunta que começa a construir um pavimento, um caminho, para que Adão possa confessar o seu pecado. Adão se esconde, ele sabe porque ele está escondido. E Deus: Adão, onde estás? Deus sabia onde Adão estava? Sabia. É mais ou menos assim. Eu tenho 3 filhas, minhas filhas fizeram algo errado aqui. E aí eu vi, eu sei que foi ela. E eu disse: Júlia, o que foi que tu fez? E ela vai fazer o quê? Ela vai se ela está arrependida, ela vai dizer: papai, me perdoa, eu fiz errado. Sabe quantas vezes isso acontece lá em casa? Quase nunca. E o que ela vai fazer? Ela vai culpar outro. Ela vai falar um argumento. Ela vai dar uma volta para não dizer o que ela fez. Esses dias estava lá em casa, a gente tem hamster, né? E elas pegaram uma hamster e colocaram dentro do violão. E a bichinha ficou de um dia para o outro dentro do violão. E dentro do quarto do pastor Clasiano, estava dormindo. E aí no outro dia, o Clasiano chegou para mim: rapaz, não consegui dormir direito não. Só que foi? Tinha um rato, alguma coisa aqui dentro desse quarto, que a bichinha ficava cascaveando dentro do violão. E aí eu disse: como assim? Aqui não tem rato, cara. Não, barulho. E ele morrendo de medo. Ele disse que passou 1 hora para se levantar para ver o que era. Disse: vou, não vou. E aí ele foi lá tirando as coisas bem devagar para ver o que era, morrendo de medo de saísse um rato, alguma coisa. E aí descobriu que tinha alguma coisa dentro do violão. O que foi que ele fez? Pegou o violão e colocou lá na sala e foi dormir. E aí eu peguei o violão. E interessante que na mesma noite eu fui dormir Fernanda dormiu, eu fui dormir na sala. Não porque a Fernanda mandou, mas porque estava quente. Aí eu fui para a sala. E aí eu escutando o barulho que as bichinhas de noite, que elas ficam acordadas à noite. E elas fazendo um barulhinho, achando que era no local delas, mas eu achando estranho, né, o barulho, porque o violão estava bem do lado lá. E era a bichinha dentro, tentando sair, né? E aí no outro dia eu fui lá, tirei o hamster, estava lá dentro a bichinha, nós tiramos e aí juntamos as 3. Quem foi que colocou o hamster aqui? Ah, não foi ninguém. Ninguém. O hamster simplesmente saiu do local dele lá, foi lá no outro quarto, ninja, né? Missão impossível, entrou lá e ficou lá. Até hoje eu não sei das 3 que colocou. E eu digo para elas: Deus viu. E vocês estão mentindo para Deus, não para mim. É melhor confessar do que esconder. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que faz o contrário, vai trazer dor sobre si. Irmãos, eles se escondem da presença de Deus. E Deus pergunta: onde
estás? Deus não estava querendo saber a localização de Adão. Deus queria saber do coração de Adão. Deus queria ouvir Adão dizendo: pequei, eu fiz burrada, comi da árvore, transgredi o que o Senhor falou, quebrei teu mandamento e me escondi, me socorre. Mas é isso que Adão faz? Qual é a resposta de Adão? Veja lá, nós vamos ver no versículo 10. Ele respondeu, só um parênteses, para os homens agora aqui. Homens casados, mas homens também solteiros que um dia poderão casar. E eu vou começar pelo lar para depois puxar para a igreja. Deus, Ele vai nos chamar primeiro para prestar contas sobre o nosso lar. Ele não vai chamar sua esposa primeiro, Ele vai chamar você. Daniel, onde tu estavas? Daniel, cadê você? Eu sou responsável diante de Deus. No jardim, Adão era o protetor e que deveria providenciar isso para Eva. E Deus chama ele: Adão, onde estás? O cuidado do nosso lar começa pelo homem, começa pelo cabeça. O cuidado espiritual do nosso lar começa por nós homens. Então você que é casado aqui, nós somos preguiçosos, nós somos bons para trabalhar e trazer dinheiro para casa, a maioria, né? Eu acho. Mas nós somos relapsos para proteger e cuidar do nosso lar. Para cuidar da vida espiritual do nosso lar, nós temos cansaço, enfado, preguiça, não temos tempo, não temos nada. Mas se eu disser assim, gente, vamos jogar bola, apesar que hoje, semana passada, cancelaram o racha, né? Nem isso hoje, nem o futebol mais está dando certo, dá, Zé? Mas se a gente marcar alguma coisa que seja empolgante para você, você não vai medir esforços. Mas nós somos relapsos no cuidado do nosso lar, dos filhos no lar. Precisamos e devemos buscar socorro em Deus, auxílio em Deus, para sermos o que Adão não foi, mas sermos em Cristo um novo homem. Só pela graça de Deus podemos. Agora, meninas solteiras e que estão namorando, o pessoal do quase lá, né, aqui, e solteiros também. Quando você for dizer sim para um homem, você olha bem para ele e diz assim: esse é o homem que vai cuidar da minha vida espiritual e da minha vida como um todo? Aí você diz: sim, então diga o sim, morta de feliz. Mas não diga sim pensando assim: ele vai mudar quando casar. Você está correndo um sério risco. Então pense bem antes de dizer sim, porque a maior prioridade de quem vai casar com você, o homem que vai casar com você, é cuidar da sua vida, dando proteção, dando provisão e dando satisfação. E nós, homens crentes, temos que buscar isso na nossa família, isso no nosso relacionamento. Nós não podemos nos ocultar disso, porque não adianta, você não vai se esconder de Deus, e nem eu. Um dia a realidade vem, e Deus vai nos confrontar com isso. Agora, nós temos que ser isso no nosso lar, e Deus diz que o nosso lar vai refletir na vida de quem? Da igreja. Quando Paulo escreve em 1 Timóteo capítulo 3, para aqueles que almejam episcopado, que almejam ser pastor, presbítero na igreja, ele diz que se você não cuida bem da sua casa, você não pode cuidar de quem?
da casa de Deus. Sabe por que muitas tragédias acontecem na vida da igreja? Porque falta homens maduros, comprometidos, que são capazes de dar vida pela igreja. Nos falta, vamos resolver, cadê os homens? Cadê? E Deus nos chama à responsabilidade. A igreja de Deus, nós aqui somos igreja. E Deus coloca para nós, homens, a responsabilidade da proteção e do cuidado da igreja, com auxílio das mulheres, com a complementação das mulheres, elas nos dando a força, nos dando a eficácia do negócio acontecendo, mas nós somos os responsáveis maiores. O primeiro que Deus chama é Adão, e o primeiro quem Deus vai chamar aqui somos nós, a começar por mim. Deus vai dizer: Daniel, por que a igreja está assim? Vimos o pastor Clesiano pregou quinta-feira falando de Tito aqui. Tito é enviado para Creta, para quê? Para pôr em ordem a igreja, porque havia maus presbíteros na igreja, maus líderes, e a igreja estava sofrendo por causa dos maus líderes. Eles eram maus obreiros, e isso refletia na vida de quem? Da igreja. Então nós, homens, somos responsáveis por proteger a igreja. E sabe por que muitas coisas acontecem na igreja? Porque nós nos omitimos. Nós nos omitimos, e nós não podemos ser assim. Isso é Adão caído em nós. Nós temos que chamar a responsabilidade para nós. Diz assim: primeiro eu, pastor, eu vou enfrentar, eu vou encarar, eu vou lidar com isso, eu vou proteger a igreja, vou cuidar da igreja, mas não me deixe sozinho, não. Eu vou prestar contas com Deus, mas cada um de nós aqui vai. E homens que já aqui estão, nós vamos trabalhar, e vamos labutar, e vamos cuidar da igreja de Cristo. Amém? Oh, glória a Deus. Mas um fraquinho, mas dá, pelo menos foi um amenzinho ali, né? Saiu um amenzinho. Mas lembra de Adão. Deus está chamando quem? Adão primeiro. Depois ele vai para Eva. Mas ele vai para Eva. Nós vamos chegar já lá. Vamos lá? Versículo então 10. Deus pergunta: onde estás? Ele vai dar a resposta. Qual a resposta que ele vai dar? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. O que cada um faz? Observe que ele fez roupas e não resolveu. Ele disse: olha, Senhor, ouvi a tua voz e me escondi. Me escondi porque eu estava o quê? Nu. Opa, ele não vestiu, ele estava vestido? Ele não estava vestido não, agora? E ele está dizendo: mas agora ele está nu, mas ele está vestido. Ele está nu. Por que ele está nu? Porque aquelas roupas não foram suficientes para esconder o seu pecado e os medos do seu coração. Adão teve medo e se escondeu. Observe 3 coisinhas aqui básicas que eu queria que vocês pegassem. Primeiro, quando ele diz que está nu, é porque ele está se vendo. Ele está vendo uma percepção, ele tem uma percepção aqui. Ele tem uma maneira de ver, e ele está com a roupa, mas ele está dizendo: eu estou nu. Existe uma percepção dele, existe uma crença na cabeça dele, existe uma maneira de pensar nele, e essa maneira de pensar dele diz: eu estou nu. E qual é o sentimento que aflora disso? Medo. Ele tem uma percepção da situação, e agora ele expressa isso pelos seus sentimentos. E qual é o sentimento que ele está experimentando aqui? Medo. Então ele tem uma percepção interior, ele está enxergando de uma maneira distorcida, e essa maneira distorcida está produzindo nele o quê? Medo. E qual é a atitude que ele tem então em resposta a isso? Ele se esconde, fuga, ação. A ação dele é promovida pela percepção do problema e do sentimento que ele está sentindo, e ele então reage, ele então toma uma iniciativa, então ele tem uma ação.
Ele foge de Deus. Observe que Deus não disse para ele que ele estava nu. Deus disse aqui: Adão, tu estás nu porque não. Deus não disse nada, Deus só fez uma pergunta: onde estás? E ele responde que estava nu. Ele mesmo expõe para Deus a realidade do seu pensamento, daquilo que ele estava vivendo. Como Deus lida com o nosso coração, irmãos? Sabe como é que Deus lida com o nosso coração? Ele trata a raiz do problema. Deus vai fazer agora duas perguntas que vai levar Adão a perceber o que ele estava fazendo. Onde estava o seu coração? Olha, Deus começou com: onde estás? Pergunta simples. Através dessa pergunta, Adão começou a expor o quê? Suas maneiras de pensar, suas crenças. Eu estava nu e tive medo e me escondi. Ou seja, eu estou vendo que eu estou nu, uma percepção de incapacidade diante de Deus, separado de Deus, e eu tive medo do Senhor. Olha aí, e eu fugi do Senhor. Ele tomou uma atitude, e ele está então dizendo isso para Deus. E Deus: espera aí, por que ele fugiu de mim? Deus sabe, lógico, né, irmãos? Mas a pergunta de Deus agora vai apontar para nós que Deus vai fazer Adão ver o seu coração onde ele estava. Olha a pergunta que Deus faz aqui, versículo 11: perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Deus pergunta a Adão: quem foi que te fez saber que você estava nu, Adão? A nudez não era um problema ou motivo de vergonha, nós já falamos isso. Nós vimos que isso significava um relacionamento sem reservas entre Adão e Eva, e ambos para Deus. Deus faz uma pergunta para expor as crenças de Adão, porque ele se vê nu daquela forma. Era uma percepção nova que ele adquiriu pelo seu pecado. Os seus olhos foram abertos. Por quê? Porque os seus olhos foram abertos? Porque ele se rebelou contra Deus. Ele creu na mentira de Satanás em busca da sua própria cobiça e satisfação. E agora Deus está expondo o que ele escondeu, fazendo perguntas. Perguntas são importantes. Perguntas certas levam a respostas certas. E Deus está fazendo a pergunta certa para expor o coração de Adão. Quem te fez saber, Adão, que estavas nu? E aí Deus faz a segunda pergunta: comeste da árvore de que te ordenei que não comesses? Olha aqui o que Deus faz, olha só. Deus chama Adão à responsabilidade. Deus diz: Adão, tu comeu da árvore que eu ordenei, olha só, que não comesse. Quem foi que ordenou? Deus. Quem foi que disse no capítulo 2, versículo 16: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Quem foi que disse? Deus. Deus disse para ele, deu o mandamento. Quem é a voz de autoridade? Deus. O que foi que a serpente disse? Coma, que você não vai morrer. Mas quem é a única voz de fato de autoridade? É Deus. E Deus diz: Adão, eu te ordenei que não comece. E o que foi que eu te ordenei, Adão? Pergunta básica. Deus está lembrando Adão dos seus mandamentos. E que era um aqui. Qual foi o mandamento que eu te disse? Não comas. E o que foi que você fez? Ele não respondeu ainda. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está trazendo a memória, Adão, dos seus mandamentos. Dizer: qual era a consequência, Adão? Que eu te falei que se tu comeres, certamente morrerás. E Deus está expondo isso para Adão. Deus está olha que interessante, irmãos. Deus está expondo a culpa e o medo de Adão.
ele é responsável e ele agora tem que enfrentar as consequências do seu pecado, mas Deus está oferecendo a ele a oportunidade de confessar seu pecado e alcançar misericórdia. Deus não vai lidar com a nossa vida, com os nossos pecados, com as nossas más escolhas, sem que antes a gente confesse os nossos pecados. Deus, ele não vai lidar, Deus não vai tirar a sua culpa, Deus vai expor a sua culpa. Deus vai expor os seus medos para dizer: está vendo, você transgrediu o que eu disse, você não observou os meus mandamentos. Quais foram os mandamentos que você quebrou? E a gente sabe, se nós olharmos, quando quebramos um mandamento, quebramos toda a lei. E a morte vem em consequência disso. E Deus está dizendo: Adão, você é culpado, mas eu posso e eu vou providenciar resgate. Deus está preparando o coração de Adão para que ele confesse e busque o Redentor. Mas, irmãos, sem nós lidarmos com a nossa culpa e o nosso medo diante de Deus, nós nunca vamos experimentar a graça do Redentor. Deus não vai ao encontro de pecadores que são obstinados. Deus julga pecadores obstinados, mas Deus concede misericórdia a um coração contrito e arrependido. Deus não despreza um coração assim, mas Adão, ele quer o quê? Um coração ainda resistente a Deus. Olha como é que Adão vai responder agora a Deus. Deus faz duas perguntas, e olha como é que Adão vai responder. Versículo 12: Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Miserável. Olha o que ele faz aqui. Adão, ele vai lidar com a sua culpa, jogando sua responsabilidade para quem? Para a mulher que tu, Senhor, me deste. Ele lida com as suas consequências, fazendo sabe o quê? Entregando Eva para a morte. Ele diz assim: Senhor, a mulher que tu me deste, Senhor, essa mulher, essa coisa aqui na minha frente, ela veio com defeito de fabricação, ela veio com algum problema, e esse problema foi o Senhor que me deu. Ele está atacando Deus, como a serpente atacou. Lembra o que foi que a serpente fez na conversa com Eva? Atacou o quê? O caráter de Deus. E agora Adão está refletindo o veneno da serpente em suas palavras, em sua vida. A mulher que tu me deste. Lembra que ele disse no capítulo 2, quando Eva veio? Lembra que eu preguei para vocês? Lá vem Eva, né? Lá vem ela desfilando. Ah, que mulher, é a minha enxá. Ah, que linda, fez uma poesia e tudo, morrendo de amor por ela. Você vai para o capítulo 3, na primeira oportunidade, ele entrega a Eva para a morte. Que homem, que homem. Deus disse: certamente morrerás. Então o que iria acontecer com Adão? Deus perguntou: tu comeu? Se ele dissesse: comi, aí certamente morrerás, né? Então o que ele faz? Senhor, a mulher, ele nem disse assim: comi, mas não, ele começa com quem? A mulher que tu me deste. Ele culpa a mulher e agora indiretamente ele culpa Deus. Mas foi o Senhor que proveu essa mulher. Isso não é auxílio, isso é derrota na minha vida. É isso que ele está dizendo aqui. A culpa é dela. Mata ela, Senhor. Mata e faz outra aí. Joga o mal de fora e faz outra. É isso que ele está dizendo. A culpa é Eva, é dela. Observe que a declaração de Adão aqui, ele expõe parte da verdade. Por quê? Mas ele não diz toda a verdade. No fim das contas, ela foi a provisão errada de Deus. Logo, a culpa não é dele. Então, a vítima de um Deus que errou na medida e na provisão foi de quem? Adão. Adão é vítima. É vítima de quem? Da mulher e de Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Então, só que ele não disse qual foi a razão pela qual ele comeu o fruto. Ele disse aqui? Ele diz não, aqui ó, a mulher
que me deste por esposa, por auxiliadora, ela me deu da árvore. Isso é verdade, gente? É verdade, ele está contando o que aconteceu, mas ele não está contando toda a verdade. E Deus quer que ele conte a verdade a partir do seu pecado, da sua decisão, e ele não faz isso. A mulher que tu me deste, ela me deu da árvore, e eu comi. Olha que ele declara o seu ato de quê? De rebeldia, mas sem arrependimento. Onde é que tem um homem arrependido aqui? Não tem um homem arrependido. E lembre disso, falar do fato não faz dele um pecador arrependido, mas um pecador obstinado. Você já pecou e você contou o que fez? E você acha porque está contando o que fez, você está arrependido, mas não está. Eu escuto muito as pessoas contando os seus pecados, mas sem se arrepender. Eles, pastor, fiz isso, fiz aquilo, outro, me conta, é certo, e aí? Pois é, agora está aí, eu estou aqui agora. Eles não contam com arrependimento, eles contam com obstinação de coração. Isso faz toda a diferença. Falar do seu pecado não faz você um pecador arrependido, mas sim obstinado. E Adão termina dizendo: e eu comi. Encerrou. Olha na narrativa que é interessante, que em seguida ele vai falar com a mulher. Por quê? Porque Deus sabe que ele declarou o seu ato de rebeldia, mas sem arrependimento. Isso aqui vale uma dica para vocês, irmãos, para nós aqui como igreja. Quando eu estou aconselhando as pessoas, eu estou conversando com as pessoas, e eu consigo chegar a ela, declarar o ato de pecado dela, mas sem arrependimento, eu paro. Sabe por quê? Porque essa pessoa não quer ajuda. Essa pessoa não quer ajuda. Essa pessoa é obstinada de coração. Ela está falando do pecado dela para mim, mas sem arrependimento diante de Deus. Ela quer transferir culpa, ela quer desabafar, ela quer alívio, mas ela não quer arrependimento. É diferente. É muito diferente. E geralmente quando eu pego pessoas assim, que me procuram e falam dos seus pecados, sem arrependimento, eu paro. Sabe por quê? Porque eu não consigo lidar com o coração. Só Deus. Se ele não se arrepender, se ele não vê o pecado dele como Deus vê, eu não vou fazer nada com ele, nada com ela, porque eu não tenho poder para isso. A solução para aquilo que ele está me descrevendo é o Senhor, e ele está rejeitando o Senhor. Como eu posso ajudar alguém? Não posso. Aí o que eu faço? Irmão, enquanto você não se arrepender, não vai mudar, não adianta. Um dia eu já fiz isso com algumas pessoas na igreja, não aqui, antes, Tinha uma pessoa que vinha conversar as coisas comigo, os problemas de casa, as situações, e aí ele dizia assim: pastor, é tão bom, eu conto as coisas, fico aliviado. Aí eu disse: olha, aí foi umas 3, 4, 5 vezes que eu sentei com ele, eu disse: cara, é o seguinte, a partir de hoje eu não vou mais te ouvir. Mas por quê? Cara, primeiro, que eu não sou ouvido, esse ouvido aqui não foi feito para ficar ouvindo só as tuas coisas sem você mudar. Você não muda nada, você continua do mesmo jeito, e você não está arrependido, e eu não estou disposto a andar com você dessa forma. Sabe o que foi que aconteceu? Nunca mais ele me procurou. Mas eu expus a rebeldia dele. Irmãos, não dá, e Adão está fazendo isso. Eu comi e acabou a conversa. Não tem arrependimento, não tem contrição, não tem: Senhor, tem misericórdia de mim, eu pequei, olha o que eu fiz com a minha vida, olha a burrice que eu acabei de fazer, entregar minha esposa para a morte. Não, ele não tem nada disso. Ele só quer se livrar da responsabilidade, ele só quer se livrar da culpa. É isso que Adão está fazendo. Eu vou parar aqui para eu dar algumas aplicações também. Não vai dar tempo eu expor aqui a parte da mulher e entrar na promessa, deixar para o próximo domingo. Mas eu quero, diante disso, como Deus lida com o nosso coração, Deus expondo a culpa de Adão e o medo de Adão,
Deus indo ao encontro dele. Eu quero contrastar, irmãos, com dois tipos de pensamento secular que tem adentrado a igreja e que tem promovido o contrário de como Deus lida com o nosso coração. O primeiro está no pensamento de Freud. Freud, ele vai criar no século XX, ele vai descrever, ele vai tentar explicar por que a mente humana tem culpa. E uma das formas dele explicar isso, ele criou então um mecanismo chamado inconsciente. E esse inconsciente, dentro desse inconsciente que ele intitulou de inconsciente, ele dividiu em três partes: id, ego e superego. O id é um instinto seu, são seus desejos. Esses desejos não é só seu, é desejos primérvios, aquilo que você herdou dos seus ancestrais. E ancestrais não é seu pai e seu avô, é os ancestrais mesmo lá da evolução. E aí ele disse assim: existe um id em cada um de nós. E esse id em cada um de nós, ele quer se satisfazer, ele não tem freio, ele não tem medida, ele somente deseja. E ele é assim, é naturalmente assim. Nós temos esse id no nosso inconsciente, segundo Freud. Mas existe algo chamado ego. O que o ego faz? O ego, ele vai... Espera aí. O que o id quer? O id quer algo animalesco, algo que... Espera aí, não. Aí o ego faz o quê? O ego é um árbitro. Ele é um juiz que vai intermediar algo dentro do inconsciente do homem. E aí ele vai dizer assim: mas existe um superego. O que é o superego? É aquilo que nós absorvemos externamente de conceitos, ideias e padrões que nós adquirimos, primeiro pela nossa família, segundo pela sociedade. Então, o que é o superego? O superego vem no nosso inconsciente e ele vai dizer assim para o id: isso não pode. Por quê? Porque são as imposições externas, as imposições da família, da religião e da sociedade. E aí o que acontece com isso? Há um atrito, um pé de guerra entre o id e o superego. Então está lá, né? E quem está no meio disso? O ego está equilibrando a balança. E é por isso que Freud disse que as neuroses, elas surgem quando essa balança se desequilibra. As neuroses descritas por Freud são neuroses causadas porque há um desvaneio, há um desequilíbrio do id com o superego. E quando o ego não consegue equilibrar, as neuroses aparecem. Então qual é o segredo para equilibrar a balança? É lidar com a culpa. Freud, ele vai tentar dar solução para a culpa, ele vai tentar explicar o problema da culpa do homem através de uma visão evolucionista do homem. E ele vai dizer: a culpa não é real, mas a culpa no seu coração, ela existe por causa de imposições externas sobre você. Então o que você precisa para equilibrar a balança? Você não vai dar satisfação plena para o seu id, porque esse id tem desejos animalescos. Então, se você fizer isso de maneira desenfreada, o mundo vira o caos. E Freud não está falando isso, mas ele está dizendo: como é que é aquele? Porque lide com a culpa. Então, quando você vê alguém com culpa, você precisa dar alívio à culpa dela, um mecanismo de escape, para que ela puder aliviar e equilibrar a balança. E aí ele lida com a culpa dessa forma. Depois de Freud, tem um livro escrito... Freud é um folhetinho que um autor vai escrever falando sobre as ideias de Freud. Ele vai dizer assim: depois de Freud, a culpa como fato moral foi substituída pela culpa como fato científico. Não há mais culpa moral. Está entendendo? Não há mais mandamento quebrado. Não há mais lei de Deus quebrado. Não, a culpa não é mais fruto de quebra de mandamento, não é mais transgressão contra Deus. A culpa é fruto de quê? De um desequilíbrio, de onde? Do nosso inconsciente, entre id e superego. Então, para equilibrar a balança, nós vamos fazer isso. Freud, ele tinha uma aversão muito grande à religião. E Freud, ele substituiu
Deus pelo mito mito biológico de Darwin, e a queda de Adão pelo seu próprio mito antropológico. E é isso que ele fez. Freud, ele causa uma grande influência nos nossos dias hoje. Já existe, lógico, dentro da escola freudiana, existem novos conceitos ou novas maneiras de percepções do que ele falou, mas a base é basicamente isso. Mas existe também um segundo pensamento aqui que eu quero falar para vocês, que são dois pensamentos que permeiam a nossa sociedade de maneira predominante. Uma é essa questão da culpa de Freud. Por isso que você vai ver as pessoas, elas lidando com sua culpa, aliviando a maneira de fazer isso. Então eu não vou entrar em detalhes porque no meu tempo não dá aqui. Mas a outra, um homem chamado Carl Rogers, que é o pai da autoestima do século passado, na década de 70, Carl Rogers, ele surge como uma forte voz da autoestima. Não foi ele que criou o conceito de autoestima, ele pegou isso de Maslow pegou de outra pessoa, mas basicamente Carl Rogers conseguiu popularizar essa ideia de autoestima. E a ideia de autoestima de Rogers, segundo ele, a pessoa é muito aproximadamente aquilo que ela diz de si mesma, ou seja, você tem uma percepção de si mesmo dentro de você. Agora, quanto maior essa percepção que você tem aqui dentro de você, sobre você, é a percepção que outros têm a seu respeito, mais forte é sua autoestima. Então você vai ter uma autoestima. Então as pessoas estão vendo que essa autopercepção sua, essa autodescrição sua, então é porque você tem isso bem elevado. E qual é o alvo então? Se você tem uma baixa autoestima, é porque a sua percepção externa de se ver, de que as pessoas estão te vendo e que você está se olhando por isso, está muito aquém da sua percepção interior. Então o que é que você precisa para ter uma autoestima elevada? Você precisa potencializar toda essa sua maneira de se ver. E você, como é uma baixa autoestima? É quando externamente isso nos vem e a gente vai se aquietando naquilo que nós nos vemos e não deixamos isso florir. Estou usando aqui umas palavras mais poéticas. Então, para eu ter minha autoestima elevada, eu preciso equiparar isso que eu tenho dentro de mim com a minha visão externa. Então, eu preciso externar isso, viver isso de maneira intensa. Então, a pergunta é: qual é a maneira como você se vê? Já viram pessoas dizendo assim: se ame. Você precisa se amar primeiro. Já viram isso? Isso se chama Carl Rogers. E Carl Rogers dizia o seguinte: você e eu, todo homem é potencialmente bom e todo capaz de ter o que espera ser no seu coração. A partir dessa visão ele vai dar solução, ou na verdade solução não, ele vai ser um catalisador, um direcionador desse potencial no seu coração. A proposta é essa. Por que vocês acham que se eu pregar aqui para vocês, você é cabeça e não cauda, você acha que no próximo domingo aqui vai estar cheio de quê? De pessoas. Se eu começar a pregar para vocês aqui, que vocês, olha, você tem tudo dentro de você, que você não sei o quê, e eu vou falar isso para você aqui, eu vou encher essa igreja. E é isso que estão se dando hoje. Isso penetrou tão forte na vida da igreja, que modificou a maneira de nós lermos e interpretarmos as Escrituras e lermos a vida das pessoas. E aí nós somos levados. E aí, eu não preciso lidar. Espera aí, eu pequei, mas essa culpa não tem nada a ver com Deus. Eu vou resolver aonde? Satisfazendo a mim mesmo, moldando ao que eu quero e não lidando com o Criador. Deus está dizendo para Adão: Adão, sua culpa, sua vergonha se trata no Salvador. Adão, eu sou a tua solução. Não é as tuas tanguinhas, não é o seu biquíni, sou eu. Você precisa de arrependimento e de confissão. Sabe por quê? Porque crenças erradas nos levará a atitudes erradas. Jesus falou: se o teu coração for bom, todo o teu corpo será luz. Se as trevas que há em ti, se a luz que há em ti for trevas,
todo o teu corpo será trevas. E em seguida ele vai dizer assim: você não pode servir a dois senhores, porque há de amar um e aborrecer quem? O outro. Olha só o que Jesus está dizendo. Jesus disse: se o fruto que você dá na árvore é podre, é porque a raiz é podre. E precisamos de arrependimento. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos ir aos recursos de Deus. E o recurso que Deus dá para Adão: Adão, se arrependa. Adão, diga: eu pequei. Adão, diga: eu transgredi, eu fiz o que era mal aos teus olhos, eu pequei contra o Senhor, eu acreditei na mentira em vez da verdade, tenho conduzido, meu Deus, me perdoa. É isso que Adão teria que fazer para ser restaurado. E Deus está à procura de Adão. E deixa eu dizer aqui, irmãos, para vocês, finalizando aqui. Eu tenho 25 anos de crente. E, honestamente, 15 anos de pastor. Eu escuto nesses 15 anos, esses 25 anos na verdade, né? Mas assim, mais intensamente nesses 15 anos, eu escuto inúmeras histórias de pessoas. E a Bíblia não está errada. Não está. E todas as pessoas que eu pude ouvir, e aquelas que eu aconselhei e direcionar o seu coração pelas Escrituras, obtiveram misericórdia. Eu vi pessoas vencendo os seus medos, medos que o escravizavam profundamente. Vi pessoas lidando com sua culpa de anos, décadas, e fazendo isso honestamente diante de Deus, porque foram expostas pela palavra e precisavam lidar com o seu coração diante de Deus, porque de Deus nós não nos escondemos. E sabe uma coisa que eu faço na minha vida desde então, que eu aprendi isso e continuo fazendo todo dia? Eu olho para o meu coração e eu sempre pergunto: onde meu coração está hoje? E quando eu estou pecando e eu estou levando os meus sentimentos e minhas razões para lugares longe de Deus, eu pergunto: para onde o que o meu coração quer com isso? Por que eu estou pecando contra Deus? E sabe qual é a solução? Eu me arrependo e confesso, e Deus me restaura. Faço isso dia após dia na minha vida cristã, e isso tem me guardado o meu coração na presença de Deus. Isso tem me ajudado a amadurecer para lidar com as minhas emoções, a lidar com os meus medos, a lidar com os meus desejos pecaminosos, e fazendo isso diante do meu Redentor, aquele que me dá misericórdia e me oferece perdão. Eu sou criatura e sou filho de Deus, eu preciso de Deus, eu dependo de Deus, e eu tenho que voltar meu coração para os recursos de Deus. E nós precisamos, irmãos, como povo da IBD, nós aprendemos hoje, o Marco deu aula aqui sobre a autoridade das Escrituras, o que é a palavra de Deus. Nós temos a palavra de Deus, e nós temos esse Deus que está descrevendo para a gente no capítulo 13, a maneira como Ele lida com o pecador, e nós somos pecadores, mas pecadores resgatados em Cristo Jesus. Nós temos Cristo. Não se curve ao seu medo, não se curve à sua culpa. Você tem um Redentor, e esse Redentor, abra sua Bíblia em Colossenses, para a gente ler esse texto e terminar. Colossenses capítulo 2, versículo 13 e 15. Colossenses 2, versículo 13 e 15. E a vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial. Removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Cristo. Esse é o poder da redenção. Sabe onde Deus lidou com a nossa culpa?
Sabe onde? No seu Filho. Deus, ele não fingiu, Ele não fez vista grossa, Ele pagou o preço pelos nossos pecados, pela nossa culpa. E em Cristo, meu irmão, toda culpa que você carrega, você pode ter redenção no Redentor. Você pode encontrar paz com Deus. Você pode viver não mais preso a uma culpa e vergonha, mas sim a uma graça que superabundou em você. Você pode dizer: de fato eu fiz isso, de fato eu pensei isso, de fato eu me deixei levar por isso. Aí você pode dizer: mas graças a Cristo, que perdoou o meu pecado, e agora está me dando uma vida para viver para Ele, pautado por Ele, debaixo do perdão gracioso dEle. E aí a gente pode caminhar, a gente pode andar como um peregrino nesse mundo, sabendo que Deus nos perdoou. E é esse perdão que está resgatando vidas hoje. Uma culpa que as pessoas levam, pecados que carregam em seu coração, elas só encontrarão solução em Cristo. Em mais nada eles conseguirão, porque a presença de Deus vai revelar o tamanho do abismo no seu coração. E você precisa de Cristo. Você que é crente, nós que somos povo de Deus, nós temos uma abundante riqueza inesgotável de poder e graça para nós. Nós precisamos conhecer esse Redentor e andar com Ele na nossa dor, no nosso sofrimento, nesse mundo caído que nos fere também, e lidar com o nosso coração que é profundamente pecaminoso. Eu sou pior do que vocês aqui se eu expor meu coração. Mas sabe por quê? Eu estou aqui porque Cristo me perdoou. E Cristo está me ensinando dia após dia a viver para a glória dEle e não viver para mim mesmo. E eu posso caminhar, posso pregar para vocês, humildemente, dizer isso para vocês: vamos a Cristo, Ele é o nosso Redentor. Vamos, Ele vai lidar com a sua dor. Ele vai lhe ensinar a você viver com a dor que você sente. Ele vai perdoar a tua culpa e vai te mostrar uma redenção. E vai dizer: eu cancelei a dívida. Não importa, eu cancelei. Você tem paz comigo e você pode viver em paz. E pode encarar as consequências disso comigo agora. Eu estou contigo e estarei contigo até os confins da terra. Não importa, não importa, não importa. Eu estarei com você. E assim nós temos que viver como igreja, empolgado,